pergunta: queres ficar são? Algumas traduções vão dizer, né? Queres ficar curado, queres ser curado? E abrindo um parênteses aqui, seria meio óbvio, né? Uma pergunta desnecessária Exato. diante daquele cenário, né? Jesus sempre fez essa pergunta, né? Para as pessoas. Pois é, né? Ele nunca chegou assim curando, toma aqui a cura. Ele sempre perguntou primeiro se a pessoa quer. E olha que ponto interessante que você levantou, que no Evangelho de João, de todas as curas, as pessoas se aproximavam de Jesus para tocá-lo, para suplicá-lo por uma cura. Esse é o único evento que Jesus deliberadamente se dirige a alguém e cura sem a pessoa pedir. Você quer graça maior do que essa? É verdade. Ele chega, né, e vai se apresentar, mas ele já está no seu objetivo, no seu plano em Sim. curar aquele homem. Então, é Jesus que propõe. Ou seja, ele chega para esse homem perguntando se ele quer ser curado. Jesus já iria fazer isso. E por que Jesus faz uma pergunta tão óbvia essa? Porque, infelizmente, existem pessoas que não querem ser curadas. Ou existem pessoas que não conseguem enxergar a cura senão através de movimentos, de falsas crenças, de falsas promessas. Então esse é o questionamento que fica bem evidente, versículo 7, que o enfermo responde: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou desce outro antes de mim. Ele não respondeu que queria ser curado. Ele foi direto no contando a dificuldade dele. Ele foi trazendo as dificuldades, os Problemas. empecilhos Empecilhos. que o distanciavam ou afastavam dele conseguir o seu objetivo. E olha, Será que ele achava que Jesus ia pegar ele e levar lá? Talvez, né? pois é, o que a gente pode entender nesse sentido? Era o que ele, na verdade, queria, né? Ter alguém ajudando ele a carregá-lo. E que interessante a gente pensar que enquanto Jesus está propondo curar um homem enfermo e colocar ele de pé, existem pessoas que estão ainda pedindo para serem carregadas. Meu Deus. É forte. Enquanto muitas pessoas estão aguardando, pedindo para Deus assim que elas precisam do jeitinho, que elas precisam da muleta, e Deus ele está disposto a curar, a curar. Porque a ordem de Jesus no versículo 8, quando diz assim, levanta, toma um leito, naquele momento, versículo 9, logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. Rafael, cura instantânea. Na palavra de Jesus, quando ele libera aquela palavra, no mesmo instante um milagre aconteceu. E as pessoas ainda pedindo, aquele homem ainda lançando palavras, né, de decepção, de amargura, de impedimento, de problemas, de não conseguir, de incapacidades. Jesus, com a sua palavra, resolve tudo isso. E músculos que não trabalhavam há 38 anos começaram a trabalhar. Tendões, todo o seu tecido, todo o seu corpo foi restaurado naquele momento e fez aquele homem ficar de pé. Ele fez algo que há 38 anos ele era impedido de fazer, que era ficar de pé, sozinho. Posso acrescentar algo aqui antes da gente avançar? Pode. A maioria dos leitores bíblicos, eles olham o capítulo 5 como um anjo, a parte mais importante desse capítulo, águas, movimento, e o que a gente mais precisa é ouvir o que Jesus está falando e responder de acordo com aquilo que Jesus está falando para as nossas vidas. É verdade. Quem sabe quantas pessoas estão nos ouvindo aqui na esperança de receber uma ajuda, uma muleta, um empurrãozinho, Rafael. Tem muita gente que está precisando assim, eu preciso só de um empurrão. Não, meu irmão. Não precisa de um empurrão. Tu precisa de uma palavra de vida, uma palavra de cura, uma palavra de restauração. E quem tem essa palavra é Jesus. Então não adianta ficar correndo atrás de movimentos. Não são nos movimentos das águas da vida aí que está a solução. A solução está onde? Em Jesus. Em Jesus. Em Jesus. Glória a Deus.
A compreensão do capítulo 5, ela passa, Rafael, eu gosto de ensinar assim, a gente tirar um pouco o foco do tanque de Betesda, tirar um pouco o foco sobre a cura desse homem, mas, pastor Fernando, a cura do homem não é importante? É importante, mas existe algo mais importante nesse capítulo ainda. E é o que eu vou trazer aqui. O que é mais importante? São os versículos que vêm depois do debate, eu vou até antecipar um pouquinho, que revelam a identidade e a natureza de quem é Jesus. Você começa a perceber que o que Jesus fez aqui foi algo intencional? Que Jesus ele estava no seu plano, naquela festa, trazer um ensinamento e chocar de fato ali os judeus, os religiosos, com relação àquilo que está escrito no versículo 9, que aquele dia era sábado? E vamos ler um pouquinho aqui que vai ficar mais claro. Vamos lá. Versículo 10. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Percebeu a falta de alguma coisa aí? Normalmente quando Jesus cura alguém, o que acontece? A pessoa fica alegre, né? Seria isso? Alegre, sim. Feliz, isso. Realmente Gratidão. não tem, Simplesmente aquele homem literalmente obedeceu Jesus, né? Levantou e foi embora. Agora, mas não agradeceu. Você vê, Jesus curou, tirou aquele homem de um cenário de dor, 38 anos. de 38 anos, num cenário de enfermidade, num cenário onde ele estava num tanque onde jazia multidão de enfermo, e agora a cura o capacita, o valida, abre as portas para ele entrar no templo, porque no templo não podia entrar quem estivesse enfermo. Olha só, verdade. A cura de Jesus proporciona aquele homem sair de um cenário e ir para outro cenário. Nossa. Você quer graça maior do que essa, do que entender que a cura de Jesus vai proporcionar você sair de um lugar de gemido, de dor, de falta de esperança, de murmurações, de competição, de individualismo, para te colocar num cenário, num ambiente de adoração, de serviço a Deus? Ele sai do tanque de Betesda e ele vai para o templo. Lembra no início da nossa conversa que eu disse que no mesmo dia existiam esses dois grupos de pessoas, esses dois cenários coexistiam ao mesmo tempo? Pois é, a cura, a palavra de Jesus, ela proporciona que esse homem no mesmo instante saia daquele cenário de dor, de vergonha e entre no cenário de adoração. Ele está agora no templo. A impressão aí é de ingratidão, ou ele não conhecia quem que era Jesus, né? Qual desses dois seria aí? Se encaixaria melhor? Quando eu observo aqui no versículo 11, e respondeu aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e